meu nome é Celina, sou estudante de SESP e irei dar início a uma breve apresentação sobre o Código de Nuremberg. Para começar, é necessário localizarmos na linha de tempo e de espaço. A Segunda Guerra Mundial teve início em 1939 e o seu fim foi em 1945. E nesse mesmo ano ocorreu a morte de Adolf Hitler. Os julgamentos de Nuremberg foram realizados desde 1945 até 1949. Tal como podemos ver pelo nome, realizados em Nuremberg, que é uma cidade independente alemã no estado da Baviera. Esta foi escolhida por ter sido a localização de inúmeros comícios do Partido Nazi. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, tornou-se evidente que a Alemanha cometeu atrocidades em grandes escalas, tais como exportações forçadas, rusgas noturnas e o genocídio em massa. No final da guerra, sobrou apenas uma pergunta: como punir atos tão perversos? Haviam apenas três possibilidades. A primeira era não fazer absolutamente nada e deixar sair todos os responsáveis impunes. A segunda seria condenar todos os criminosos à morte através de ações executivas, simplesmente dar a ordem de matar milhares de pessoas, independentemente se tinham culpa ou não dos crimes de guerra. A terceira opção, e a escolhida, foi os responsáveis da Segunda Guerra e do Holocausto seriam tratados com a justiça que eles próprios destruíram na Alemanha. Com esta decisão, foi assim criado os Julgamentos de Nuremberg. Os Julgamentos de Nuremberg assistiram ao fim do regime que causou o Holocausto e foi a primeira vez na história em que um tribunal internacional, Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França, condenaram 22 pessoas à prisão e à morte. 12 deles sofreram pena de morte, 3 prisão perpétua, 4 penas de prisão de longa duração e 3 foram absolvidos. O tribunal era constituído por procuradores e advogados de defesa de acordo com as leis americanas e britânicas. As decisões e sentenças foram impostas por juízes da França e da União Soviética. Apesar dos julgamentos de Nuremberg serem para os piores infratores, isto é, aqueles que tinham criado o sistema de opressão e exterminação, não foi o único julgamento. Houveram muitos outros, tais como o julgamento dos médicos e dos juízes. Mais tarde, prepararia o palco para o Tribunal Internacional de Justiça, a Declaração Não Oficial dos Direitos Humanos e 2 Convenções de Genebra. Durante o julgamento havia 4 tipos de crimes que uma pessoa podia ser acusada: crimes contra a paz, tais como planeamento e iniciação; crimes de guerra, tais como violação das regras impostas antes da Segunda Guerra; e crimes contra a humanidade, tais como genocídio, exportações forçadas; e, por fim, o quarto crime, comandar ou conspirar a favor dos 3 crimes anteriores. Estes julgamentos de Nuremberg levaram à criação do Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg é um conjunto de princípios éticos da investigação para a experimentação humana. Este código é o documento mais importante da história ética da investigação médica. A forma inicial do Código de Nuremberg foi formulada em agosto de 1947 por Leo Alexander no julgamento dos médicos. Este julgamento foi focado nos médicos nazis acusados por conduzir experiências científicas realizadas numa grande quantidade em cobaias humanas, que se encontravam em campos de concentração do regime nazista durante a Segunda Guerra. Representava particularmente a introdução de regras morais centradas no participante e não no médico. Os princípios estabelecidos por este código para a prática médica foram alargados a códigos gerais de ética médica, e por essa mesma razão é que inicialmente, na primeira versão do código, tinham sido esboçados 6 princípios, e atualmente esses 6 princípios serem, na verdade, 10. Os princípios do Código de Nuremberg são à base de o consentimento voluntário do sujeito humano. Este é absolutamente essencial. Os estudos científicos, conhecimento prévio, não ocorrer lesão nem sofrimento, proteção contra riscos, investigadores qualificados, liberdade para se retirar e o encerramento dos estudos. Com isto, podemos concluir que foi graças a estas inúmeras experiências humanas pouco éticas que percebemos que os caprichos dos investigadores precisam de ser controlados. O Código de Nuremberg, tal como referido anteriormente, é o documento mais importante da história da ética na investigação médica. Portanto, é muito importante seguir estas regras claras
sobre o que é e como se realizam as experiências em humanos. Só assim podemos evoluir tanto cientificamente como humanamente. Muito obrigada pela atenção.